Eu aprendi arte, quer dizer, eu não sei se eu aprendi, né? Eu estou aprendendo ainda. Então, isso é curioso, porque a arte não é uma coisa acabada, assim, que você vai e aprende. Não é como fazer conta de dividir, né? Onde você aprendeu a fazer conta de dividir? Você aprendeu a fazer num lugar e você... Agora eu já até esqueci fazer conta de como faz conta de dividir. Mas, então, a arte não é uma coisa pronta que você aprende. É uma coisa estranha, é como futebol, assim. Como é que você aprendeu a jogar futebol? Como é que você joga futebol? A gente aprende meio sozinho, com um amigo, com alguém que fala alguma coisa, com todo mundo, e depois meio se desaprende. É meio estranho. A arte não é a arte é uma expressão, né? Uma expressão humana. Então ela é feita para ser um reflexo do ser humano, ser um duplo do ser humano, né? Então ela não é um produto pronto que você acabe, um produto acabado que você aprenda. O curioso é você pensar uma escola de arte, que é a nossa escola, e eu sou professor de arte, e você como é que, se não é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que se aprende, arte, né? Então eu não posso ensinar arte, mas você pode aprender arte. Isso quer dizer assim que você aprende com todo mundo de todos os lados, mas não se ensina, eu não posso... Se eu ponho 10 pessoas numa sala, eu não posso garantir que todos vão entender o que eu estou falando, meu ponto de vista. Não... E é como futebol também, como música, como tudo. Na verdade, se a gente pensar bem, todas as coisas são assim, o conhecimento é assim. Medicina, direito, engenharia... Você tem um professor que está falando alguma coisa, passando alguma ideia, algum conhecimento, mas ele também está passando, junto com o conhecimento, muitas dúvidas. Eu fui aprendendo e eu estou aprendendo em todos os lugares que eu posso. Com vocês, com as exposições que eu vejo, comigo mesmo, sei lá, com tudo, com a vida, né? Você vai aprendendo com tudo. Mas quando eu era criança, a primeira vez... As primeiras vezes que eu pensei em arte, eu fui indo naturalmente para esse caminho porque eu gostava de desenhar. Gostava de desenhar, desenhava sempre e nem desenhava tão bem, assim, desenhava meio torto, meio errado, assim, mas eu gostava de fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu tinha um avô que ele trabalhava numa fábrica, mas ele, como hobby, ele mexia muito com marcenaria. Então, ele fazia bancos, fazia brinquedos para mim de madeira. E, no fundo da casa dele, ele tinha um barracão feito de madeira, que era cheio de madeiras e cheio de ferramentas, assim. E lá era o lugar que ele fazia o hobby de fazer os momentos de lazer ali dele. Ele fazia umas coisas de madeira. E eu adorava ficar com ele lá. No fundo, o que ele tinha lá era um ateliê, né? E eu gostava de fazer os próprios brinquedos. Quando eu era criança, as crianças faziam os brinquedos, né? Tinha pouco brinquedo para vender. Só tinha bola, autorama, boneca, não tinha muita coisa. E aí, então, a gente fazia os brinquedos. Então, você tinha as temporadas, assim, temporada de pipa, de balão, de peão, de bolinha de gude, de canudinho... Então, a gente sempre fazia os brinquedos, eu e meus amigos. E eu fazia umas partes com o meu avô, eu ia lá e falava, eu estou querendo fazer alguma coisa, sempre inventando umas coisas diferentes, assim. E eu fui percebendo que eu gostava de inventar coisas. Aí eu achei que eu queria ser inventor quando eu era criança. E aí depois eu fui crescendo e fui vendo que eu descobri quando eu tinha uns 17 anos, eu descobri que tinha essa profissão de artista, que era tudo que eu gostava de fazer, que era inventar coisas, desenhar e fazer coisas com a mão, fazer coisas com madeira, com objetos. Então, e eu descobri isso, eu falei, agora eu vou ser artista então. Aí você começa a ter o segundo problema de você querer ser artista, que é como você sobreviver, né? E eu acho que esse problema também todas as profissões têm. Se você faz medicina, como é que você vai ganhar dinheiro sendo médico? Se acaba a faculdade, você vai trabalhar o quê? Vai abrir um consultório? Quem vai lá
fazer a primeira consulta com você. Então, para que ter escola, né? Você vai perguntar. Porque a escola é um lugar de convívio, um lugar de vivência e de convívio. Então, ela ajuda você a entrar em contato com mais gente que gosta de arte. É um clube. É um clube de artistas e de arte. Então, ela ajuda muito nesse sentido. É mais difícil você aprender arte sem estar na escola, não porque a escola vai te ensinar arte, mas porque na escola tem muita gente que gosta de arte. Isso é rico, né? Eu conheço vocês, vocês me conhecem, vocês se conhecem entre vocês. Vocês nunca não tinham se conhecido até entrar aqui, né? E fizeram um círculo de amizades aqui, de pessoas que gostam de arte. Ao mesmo tempo, a gente tem as oficinas, que também ajudam, né? Tem os materiais, que também ajudam. Tem as bolsas, tem os projetos, tem a biblioteca, tem todo um sistema que ajuda as pessoas que gostam de arte a entrar em contato com arte. Tem a galeria, né? Então, acho que a escola ajuda. Nessa época, tinha aulas de arte na escola? Tinha educação artística, porque ela entrou no currículo da escola e tinha uma vez por semana, 2 horas, era bem pouco, era quase nada. E ainda é bem pouco, né? Mas era a aula que eu mais gostava, aí é que eu fui vendo que... Mas não era sempre que eram boas, né? Muitas vezes eram ruins. O que você fazia nessas aulas? Eu lembro de uma que era, em geral, era artesanato, né? Que os professores davam, trabalhos de artesanato, assim. Mas eu gostava também, porque o artesanato é um pouco primo da arte, assim, né? Os materiais são os mesmos, né? Tinta, argila, né? Mas eu lembro de uma vez, foi na 7ª série, eu acho, que eu tive aula com um casal de professores, era um colégio estadual, né? E eu achei curioso que era ginásio, né? Era 7ª série. E eu achei estranho porque eram 2 professores que davam aula, era um casal. Não sei porquê, acho que um era assistente do outro, sei lá. E eles davam, a matéria chamava Artes Industriais, que era uma coisa, na verdade era uma coisa aplicada. Então eles davam assim, por exemplo, a gente fez uma campainha, depois fez um cortador de isopor, depois fez eram uns trabalhos assim que se aplicava a alguma coisa, a gente construía, né, algumas coisas. Então tinha assim circuito elétrico, né, circuito paralelo, circuito em série, né, ensinava isso. Aula de artes? Era artes industriais, era arte aplicada, era uma coisa meio socialista, assim, eu acho. No fundo, você trabalha com materiais, que são os mesmos da arte, né? Tem eletricidade, tem muitos trabalhos que usam eletricidade, né? A arte usa os materiais que estão no mundo, né? Usa tudo que está no mundo, madeira, ferro, eletricidade, luz, né? Terra, gás, cheiro, né? Usa tudo. E é a arte dos materiais, né? A arte usa os materiais do mundo. E a arte aplicada é uma arte que você usa, você constrói coisas que você utiliza no dia a dia, né? Eu tive, nessa época, eu comecei a gostar de desenhar, que eu gostava. Minha mãe me pôs numa escolinha com uma professora velhinha que ensinava a fazer pintura em guache. Pintar flor, pintei um topodídio. Eu tenho até hoje topodídio aqui que tem. E eu gostava, porque mexia com tinta, assim, mas era uma coisa bem assim, academicista, né? Você faz assim, aqui você puxa para cá, põe água, põe isso, era bem específico. Que às vezes eu acho que alguns alunos, mesmo aqui, gostariam de ter aula assim, né? Vamos pintar hoje uma flor. Como a gente pinta essa flor? Põe a imagem e a gente faz, todo mundo faz a mesma pintura, né? Engraçado. A Escola Brasil eu conheço mais, eu não fui lá na época, né, mas eu conheço. Eu fiz um colégio, como eu gostava de arte, eu procurei um colégio que tinha arte, né. E eu fiz um que chamava IAD, Instituto de Arte e Decoração. E esse colégio era todo voltado para a arte, ele tinha história da arte, ele tinha fotografia, projeto, tinha outras matérias, nunca tive biologia, nunca tive química. E ele era todo voltado, era um colégio mais experimental, assim, né?
E alguns professores de lá, depois eram professores da USP, outros eram... ou tinham estudado na USP, estavam fazendo pós-graduação na USP, outros vinham da USP, outros tinham estado na Escola Brasil. Alguns que fizeram Escola Brasil fizeram esse colégio, né? Era ensino formal, não era não formal. E depois, aí eu fiz curso assim de desenho de publicidade, porque achei que eu podia trabalhar em publicidade e fazer pintura também como lazer, assim. Mas não deu certo porque eu não conseguia ficar na agência o dia inteiro, numa prancheta, assim, numa mesa. Né? Eu gosto de andar, de fazer coisas. Assim. Por isso que eu gosto de dar aula. Né? Quando eu entrei na faculdade, aí eu fui dar aula para ganhar um dinheiro, assim, fazer um bico, e aí que eu percebi que eu gostava de dar aula. Que eu dava aula bem, assim, gostava. Aí eu comecei e nunca mais parei, desde 1980. E depois que eu saí da faculdade, aí eu comecei a dar aula em ensino não formal, em museu. Aí dei 10 anos de aula assim para adultos, pintura, para ver aula de pintura, aula de arte, né, para adultos, de ensino não formal. Mas então eu já dei aula em muitos museus, muitos lugares, no meu ateliê também. Mas eu fazer mesmo aula de ensino não formal, eu fiz só isso quando era criança, e a Escola Brasil eu não frequentei. Eu conheço muita gente que fez a Escola Brasil, né? Eu tenho muito contato com eles, mas eu não fiz. Então, só como foi a sua licenciatura? Quando eu fiz na FAP só tinha licenciatura, não tinha bacharelado. Então era como é aqui, tinha essas aulas e tinha algumas específicas de licenciatura, de educação, né? Mas eu não sei, eu acho que eu não aprendi nada assim na licenciatura que eu pudesse usar. Eu acho, na verdade, que eu acho um pouco delicado assim essa coisa da licenciatura, porque eu acho que toda aula é uma aula de licenciatura. Mesmo quando ela não é aula de licenciatura, acho que toda aula é um exemplo de como dar aula, ou de como não dar aula. Então, muito do que eu aprendi de como dar aula foi das aulas que eu tive. E aí eu procuro aprender com as aulas que eu tive e que eu gostei, eu procuro reproduzir coisas que eu gostei de ter aula. Quer dizer, eu procuro imitar coisas que professores fizeram e que eu gostei. No final eu misturei tudo e ficou o meu jeito, assim, mas nunca eu tive uma aula de alguém falar de como eu dar aula. E eu acho que seria falso também alguém chegar numa sala de aula e falar, olha, quando vocês forem dar aula, façam assim, se as crianças ficarem fazendo muita bagunça, faz isso, faz aquilo, como a gente envolver as crianças, como chamar a atenção, técnicas de aula, até... Isso eu nunca vi, eu acho que seria falso falar disso. Né? Eu nunca vi ninguém falando, porque cada classe é uma classe nova, diferente. Não dá para você aplicar uma técnica de dominar crianças, né? Como essas crianças fossem uns cachorros, assim que você fosse adestrar, né, as crianças. Então não sei, eu acho que a questão da licenciatura é você colocar mais dúvidas, mais questionamentos de como dar aula, né? Acho que isso é mais interessante. Né? Em vez do professor de licenciatura responder às dúvidas, acho que os bons professores de licenciatura, que é os que a gente tem aqui, né? Eu acho que eles colocam mais dúvidas do que respostas, né? Porque é isso, acho que a vida a gente tem sempre dúvida de tudo, né? A gente tem que conviver com as dúvidas, aprender a conviver. Então acho que o professor está sempre... o bom professor, acho que ele está sempre se auto-questionando e está sempre com dúvida do que ele faz. E está sempre duvidando da aula que ele deu, né? Para ele sempre mudar a aula, ele sempre se questionar. Eu sempre duvido assim, das aulas que eu dou e sempre acho que elas não servem para muita coisa. Enfim, muito obrigado pelo Nada. professor, por ter feito isso aqui meio que do nada. Nada, imagina, tudo bem. Enfim, era isso. Tá bom. Depois vocês vão transcrever tudo? A gente pode
Ó, continua, hein? Continua. Viu?